Pode ser alguém mais, mas Cleopatra com certeza não viveu uma vida chata e deixou uma marca brilhante na história. Por mais de 2000 anos, sua representação foi envolta em um halo romântico de mistério. Até hoje, a história da vida, amor e morte trágica da rainha não foi totalmente desvendada. Mas, apesar disso, os históricos antigos e modernos concordam em uma coisa: a rainha egípcia era uma mulher inteligente, sedenta de poder, charmosa, ousada e perspicaz. Cleopatra é uma das imagens mais fascinantes e complexas da literatura e cinema mundiais, que inspira escritores, poetas e diretores de cinema por séculos. No cinema, as atrizes mais belas desempenharam a rainha: Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Monica Bellucci e Leonor Varela. Tradicionalmente, ela era considerada a mais bonita das mulheres, mas será que Cleopatra era mesmo assim? Se não, o que conquistou os corações dos grandes romanos? Vamos descobrir isso. Então, aqui estão 8 fatos sobre Cleopatra que você provavelmente não sabia. Antes de nós começarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para se manter ao dia com nossas atualizações. Fato número 1. Uma grega que governou no Egito. Quem sabe algo sobre outros Cleopatras? Ninguém, mas a famosa governante e a última rainha do Egito foi a 7ª da dinastia quem tinha o nome Cleopatra. No total, os históricos reconhecem 10 mulheres representantes das famílias dos faraós de épocas diferentes que levaram esse nome. Todas elas eram ancestrais ou parentes da famosa rainha, mas a diferença dessa linhagem em relação a outros descendentes de faraós e rainhas é fato que não teve origem egípcia. Cleopatra veio da dinastia ptolemaica, que começou com Ptolomeu I, um dos amigos mais próximos e principais comandantes militares de Alexandre o Grande. De acordo com alguns relatos, Ptolomeu I era meio-irmão a Alexandre o Grande, por linhagem de pai deles. Então, assim existe a possibilidade de que Alexandre o Grande e Cleopatra eram parentes. No momento do nascimento de Cleopatra, representantes da dinastia dela governaram o Egito por mais de 250 anos. Assim, rainha, embora estava nascida no Egito, não era egípcia, mas representava a dinastia antiga macedônica grega. Fato número 2. Criança do incesto. O pai de Cleopatra foi o governante do Egito Ptolomeu XII, mas a identidade da mãe dela até agora é um mistério. Existe uma versão de que pais dela eram um irmão e uma irmã, ou um tio e uma sobrinha. Com certeza, Cleopatra não era a filha legítima de Ptolomeu XII, porque oficialmente ele reconheceu apenas uma filha, Berenice IV. Os casamentos consanguíneos eram normais no Egito. Os primeiros faraós consideraram que conduzem a sua linhagem dos deuses e não poderiam misturar o seu sangue com os mortais. A maioria das dinastias seguintes, incluindo a dinastia ptolemaica, também seguiram dessa tradição egípcia. Por isso, é muito provável que entre os ancestrais de Cleopatra não existia egípcios. Assim, Cleopatra de origem era grega pura. Fato número 3. Rainha tinha realmente uma beleza incrível? O fato mais importante e mais controverso da criação do culto de Cleopatra é a beleza irresistível dela. Pinturas dedicadas à rainha, mesmo no Renascimento, retratavam uma grega de acordo com os padrões de beleza da Idade Média. Se desejado, é possível rastrear a modificação da imagem da rainha de acordo com as mudanças nesses padrões. Na maioria dos filmes, Cleopatra é representada por uma beleza fatal, do encontro com qual os homens imediatamente perdem a cabeça, mas a percepção atual foi inspirada na imaginação dos cineastas. Infelizmente, não podemos dizer exatamente como Cleopatra se parecia. Os bustos, que são identificados precisamente como bustos de Cleopatra, representam ela como um nariz grande e ligeiramente gancho, uma testa estreita e um lábio inferior grosso. Mas o mais objetivo nesse caso é estudar as opiniões dos contemporâneos dela. Eles com certeza não a avaliaram ela de acordo com os padrões atuais.
Escrever sobre a rainha egípcia como uma mulher de beleza incrível começam já alguns séculos depois da morte dela. Mas mesmo as pessoas escrevem sobre a licenciosidade inimaginável de Cleopatra também. Em geral, os históricos questionam a maioria dessas avaliações, embora que eles estejam na origem das lendas. Os contemporâneos descrevem a Cleopatra como uma mulher de baixa estatura e um pouco gorda, mas a opinião do famoso Plutarco, citada em obra dele Vidas Paralelas, é considerada como a mais autorizada. Como vantagens de Cleopatra, ele chama de beleza indubitável da comunicação, a persuasão dos discursos e uma voz incrivelmente bonita. Mas, ao mesmo tempo, ele menciona que a beleza dessa mulher não era o que é chamado de incomparável e surpreendente por primeira vista. Com tudo isso, Plutarco é o mais próximo possível do período descrito e considerado como um histórico que simpatiza a última mulher representante da família ptolemaica. Atualmente, os segredos da juventude da rainha ainda são nas lendas. Cleopatra é reconhecida como uma das grandes cosmetólogas do Oriente, considerado que ela tomava banhos onde adicionavam leite aquecido com mel e como esfoliante usava nata misturada com sal marinho, por isso a pele da rainha fosse tão aveludada. Mas com certeza apenas conhecido que todas as roupas da rainha eram decoradas com joias, e servas pintavam olhos, unhas, palmas e pés dela com henna, aplicavam um bálsamo vegetal especial nos lábios e colocaram uma peruca. A joia favorita de Cleopatra era a esmeralda. Assim, desejando recompensar alguém da comitiva dela, ela deu a ele essa pedra, na superfície da qual foi esculpido o retrato dela. Os históricos geralmente se coincidem em opinião que as vantagens principais de Cleopatra eram, sem dúvida, sua inteligência e capacidade de encontrar uma linguagem comum com os homens. Fato número 4. Educação brilhante. Cleopatra tinha um intelecto extraordinário e com certeza era uma estudante muito capaz. Ela recebeu uma educação brilhante mesmo para os padrões do nosso tempo. Conhecimentos dela em literatura, arte, matemática, política e filosofia impressionaram os interlocutores. Possuindo uma graça incrível e fascínio, a rainha tocava perfeitamente o alaúde e a harpa, cantava e dançava. Além disso, Cleopatra era poliglota, falava pelo menos 7 línguas. Além do grego e do egípcio, conhecia hebraico, etíope, aramaico, persa e até latim. Por isso, ela raramente recorria à ajuda de tradutores e preferia se comunicar pessoalmente com estrangeiros. A rainha foi a primeira e única de todos os reis de sua dinastia a aprender a língua egípcia. Antes disso, os ptolomeus falavam apenas grego e não se preocupavam em aprender a língua do país em que governavam e viviam. Ela também foi a primeira de sua família a adotar a religião e a cultura do Egito. Seus ancestrais quase não estavam interessados nos deuses e nos costumes do seu povo. Cleopatra escreveu as obras de filosofia, unidades de peso e medidas, sistema monetário. Ela também prestava atenção em investigação de produtos farmacêuticos, gostava de poesia e escrevia poemas. Interesse e envolvimento em política desde tenra idade permitiram a Cleopatra ser conselheira de seu pai e saber perfeitamente sobre todos os assuntos de Estado. Fato número 5. Matrimônios com próprios irmãos e assassinatos deles. No momento da morte de seu pai, em março de 51 a.C., a Cleopatra faltavam apenas vários meses até 18 anos, mas apesar de sua inteligência, ela não podia governar sozinha, sem um corregente masculino. Assim como muitas de suas antecessoras, ela teve que se casar primeiro com seu irmão mais novo e depois com outro. Mas a rainha não podia se sentir segura, porque os irmãos sempre queriam tirar o trono dela. Existem rumores de que Cleopatra esteve envolvida na morte de ambos seus irmãos e uma irmã. Ptolomeu XIII, o primeiro irmão mais novo de Cleopatra e seu primeiro marido legal, tinha apenas 9 anos no momento do casamento, então Cleopatra se tornou uma esposa regente. Mas parte maior das elites do Egito e o próprio irmão não queriam aguentar uma mulher no trono com tanto poder.
Então, no verão de 48 a.C., contra a rainha foi desencadeada uma guerra, forçando ela a fugir para a Síria. Nesse momento, Roma interveio na luta. O estadista romano Pompeu, derrotado por Júlio César, pediu ajuda ao irmão de Cleopatra, mas Ptolomeu, com esperança de obter generosas graças de César, ordenou assassinar a Romano. César, que em busca de Pompeu desembarcou no Egito 2 dias depois, 28 de setembro de 48 a.C., ficou furioso por essa violência. Ele também ficou irritado com as muitas dívidas de Ptolomeu ao tesouro romano, quais o irmão de Cleopatra fez durante seus esforços para restaurar o trono. Isso afastou o comandante romano de Ptolomeu, e César prestou atenção a Cleopatra, declarando sobre a própria intenção de atuar como árbitro na disputa entre reis. De fato, nesse momento, Ptolomeu XIII já era o governante oficial do Egito, então César estava interessado em sua irmã, que poderia se tornar uma marionete, se César vai apoiar ela. Ele ajudou a rainha a derrubar o irmão dela, quem fugindo do Egito se afogou no rio, afortunadamente para Cleopatra. A irmã Arsinoe, que estava do lado de Ptolomeu nesse conflito familiar, foi executada por ordem de Cleopatra nos degraus de um templo romano. Logo depois da partida de César para Roma, Cleopatra deu à luz a um filho que foi chamado Ptolomeu César, mas que entrou na história com o apelido Cesarial, que foi dado a ele pelos habitantes de Alexandria. Falaram que ele era muito parecido com César, tanto com o rosto quanto com a postura. Cleopatra, formalmente casada com seu outro irmão menor, Ptolomeu XIV, se tornou de fato a governante indivisa do Egito sob um protetorato romano. Com filho em crescimento, que mais tarde ela fez seu corregente, o irmão, que poderia no futuro novamente invadir seu poder, era completamente supérfluo para ela. Ele morreu depois de envenenamento aos 14 anos. Fato número 6. Amante de César. Desde o primeiro encontro entre o comandante romano e a rainha egípcia surgiu uma faísca. Logo depois da sua chegada ao Egito, ele convocou Cleopatra para sua casa em Alexandria. Entrar na capital, guardada pelo povo de Ptolomeu, não foi uma tarefa fácil. A Cleopatra ajudou um de seus admiradores, que secretamente transportou a rainha em um barco de pesca, e depois levou ela para os aposentos de César, escondida em um grande saco de cama. Ao longo do tempo, esse episódio da vida da rainha se cobriu de muitas lendas, substituindo o saco de cama por um tapete brilhante e bonito. Por isso, a imagem, criada pelo cinema e realizada pelos melhores belezas de Hollywood em papel de Cleopatra, se ficou na mente da maioria das pessoas muito mais forte. Correndo aos pés do ditador romano, Cleopatra começou a reclamar de seus opressores, exigindo executar eles. Desde então, César, que tinha 52 anos, foi fascinado pela jovem rainha. No verão de 46 a.C., o comandante romano chamou Cleopatra a Roma, formalmente para concluir uma aliança entre Roma e Egito. Chegada dela como amante de César a Roma foi triunfal. Cleopatra se estabeleceu na vila de César, em jardins dele nas margens do Tibre, onde ela aceitava nobres romanos, que estavam com pressa para prestar sua homenagem à favorita de César. Ela era odiada, mas imitada. As romanas começaram a pentear os cabelos como ela e a adicionar joias de perola nos vestidos. Entre os oponentes de César, isso causou extrema irritação e se tornou uma das razões que aceleraram a morte dele. Mesmo existiram rumores de que César quer tomar Cleopatra como segunda esposa dele e transferir a capital do Roma para Alexandria. César ordenou a colocar uma estátua dourada de Cleopatra no altar do templo da Vênus Genetrix, Vênus como ancestral mítico da família Juliana, a qual ele pertencia. Mas o testamento oficial de César não tinha nenhuma menção a Cesarial, que ele hesitou em reconhecer como filho dele.
César foi assassinado por uma conspiração em março de 44 a.C. Mês depois, em meados de abril, Cleopatra deixou Roma e chegou a Alexandria em julho. Fato número 7. União de Cleopatra e Marco Antônio. Depois de César, para Cleopatra foi fácil fazer-se apaixonar por ela também sucessor de César, Marco Antônio. Ela tinha 28 anos quando conheceu um general romano de 40 anos, em 41 a.C. Possuindo não apenas graça, mas também uma mente extraordinária e astúcia, Cleopatra, descobrindo através dos embaixadores sobre o caráter de Antônio e, acima de tudo, sobre sua facilidade de se apaixonar, vaidade e amor ao brilho externo, chegou em um navio com popa dourada, velas escarlatas e remos plateados. Ela mesma se sentou no vestido de Afrodite, e servas em vestidos de ninfas dirigiram o navio. O navio se movia pelo rio Quidnos com som de flautas, envolto em fumaça de incenso. Antônio ficou encantado. Assim começou um romance que durou 10 anos, um dos mais famosos da história. Cleopatra se tornou para Marco Antônio amante e fiel companheira. Casou com ele, bebeu vinho, organizou festas e estava entre os espectadores quando ele praticou com armas. Como resultado dessa união, nasceram 3 filhos, gêmeos, o Alexandre Hélio, o Sol e a menina Cleopatra Selene II, a Lua, e alguns anos depois Ptolomeu Filadelfo. Todos foram criados em Roma. Mas o amor entre Marco Antônio e Cleopatra levou ao fato de que em Roma o comandante foi considerado como um traidor. A egípcia que escravizou o comandante romano com encantos dela foi retratada como o centro de tudo o que era oriental, estranho para Roma e as virtudes romanas. A permanência de Cleopatra no acampamento de Antônio e intrigas constantes dela contra todos em quem ela viu detratores serviram para Antônio um mau serviço, forçando muitos de seus partidários mudar de lado a oponente dele, Augusto. Os desertores informaram Augusto sobre o conteúdo do testamento de Antônio, que foi imediatamente roubado do templo de Vesta e publicado. Antônio reconheceu oficialmente Cleopatra como esposa, os filhos de ambos como filhos legítimos, e pediu para ser enterrado não em Roma, mas em Alexandria, ao lado de Cleopatra. Esse testamento de Antônio desacreditou ele totalmente. Antônio e Cleopatra prepararam uma frota de 500 navios para a guerra com Augusto, dos quais 200 eram egípcios. Como resultado de uma batalha naval, conhecida como Batalha de Átzio em 2 de setembro de 31 a.C., Augusto derrotou as forças dos amantes, forçando eles a fugir para o Egito. Fato número 8. Morte aos 39 anos. Na primavera de 30 a.C., Augusto marchou a Egito, e no final de julho as tropas dele apareceram perto da Alexandria. As últimas partes de tropa que Antônio tinha, uma após a outra, passaram para o lado do vencedor. No dia 1º de agosto tudo acabou. Cleopatra, juntamente com as servas de confiança, Eiras e Carmião, se trancaram no prédio da própria tumba da rainha. Antônio recebeu notícias falsas de suicídio dela. Ele se suicidou com sua própria espada. Logo, as mulheres arrastaram ele, já semi-morto, para a tumba, e ele morreu nos braços de Cleopatra, que chorou em cima dele. Cleopatra, segurando um punhal na mão, demonstrou prontidão para a morte, mas entrou em negociações com o mensageiro de Augusto, permitindo que ele penetrou no prédio da tumba e desarmou ela. Aparentemente, Cleopatra ainda tinha pouca esperança de seduzir o vencedor romano, ou pelo menos negociar com ele e salvar o reino. Augusto mostrou menos receptividade à sedução do que César ou Antônio. Augusto permitiu à rainha enterrar amado dela. Seu próprio destino permaneceu incerto. Alguns dias depois, ele planejou enviar Cleopatra a Roma para celebrar seu triunfo. Depois de saber disso, a rainha se trancou novamente com as servas em uma das salas do palácio.
Os homens de Augusto encontraram Cleopatra morta, vestida de rainha em uma cama de ouro. Existem várias versões da morte dela. De acordo com uma versão, para aposentos da rainha, junto com frutas em um pote foi trazida uma cobra. Reportado que 2 mordidas leves eram visíveis na mão de Cleopatra. A cobra não foi encontrada no quarto, como se ela imediatamente rastejou para fora do palácio. De acordo com outra versão, Cleopatra tinha o veneno em um alfinete oco para cabelos. Essa versão é reforçada pelo fato de que ambas das servas de Cleopatra morreram com ela. É duvidoso que a única cobra tinha bastante veneno para matar 3 pessoas ao mesmo tempo. A morte de Cleopatra em 12 de agosto de 30 a.C. privou Augusto de uma prisioneira brilhante para triunfo dele em Roma. Na procissão triunfal foi levada apenas a estátua de Cleopatra. O filho adotivo de César, Augusto, executou o filho nativo do ditador romano com Cleopatra, Ptolomeu XV Cesarial, no mesmo ano. As crianças de Antônio andaram acorrentadas no desfile do triunfante. Depois, eles foram criadas com a irmã do Augusto, Octávia Júlia, esposa oficial de Antônio, em memória do marido dela. Posteriormente, a filha de Cleopatra, Cleopatra Selena II, foi forçosamente casada com o rei Mouro, Juba II. O destino de Alexandre Hélio e Ptolomeu Filadelfo permanece desconhecido. Supostamente, eles morreram jovens. Assim terminou a história de Cleopatra, a última rainha do Egito e última mulher representante da dinastia ptolemaica. Depois da morte dela, o Egito, que era governado por reis gregos, mas tinha liberdade, se tornou uma província romana. Essa mulher incrível, que morreu aos 39 anos, se tornou um símbolo de descarregamento do Egito como a maior civilização do mundo antigo. Esperamos que este vídeo foi interessante para você. Se você tem algo de adicionar, por favor compartilhe conosco em secção de comentários. Dá eu gosto a este vídeo e envia a seus familiares e amigos para que eles também saibam mais sobre a vida da última rainha do Egito, Cleopatra.